Lucas Lourenço, ao vivo aqui no Band News Feras do Esporte. Além da sua avaliação do jogo, hoje você começou com o Cadu Souza, seu critério na utilização dele e coincidentemente o Anselmo Ramon acabou fazendo gol. Sua avaliação, por favor. Bom, uma noite já, né? Feliz, né? Pelo resultado, pela performance. Acho que a equipe mais uma vez respondeu ao momento de cobrança, ao momento de instabilidade. Hoje, essa resposta nos trouxe a vitória contra nosso maior rival e vencemos mais uma vez, na minha visão, um jogo onde nós fomos superiores, né? Do início ao fim. Claro que o Vila Nova teve talvez um pouco mais de posse de bola, principalmente no segundo tempo, após a expulsão, mas chegadas perigosas quase nunca existiram. O Tadeu praticamente trabalhou muito pouco, né? Somente nas reposições. Já o Goiás, desde o primeiro minuto, né? Logo nos segundos iniciais, já teve a primeira situação com o Jean Carlos, uma boa defesa do goleiro. Então, assim, foram muitos momentos de perigo, principalmente no primeiro tempo. Acho que a superioridade ela foi quase que durante o primeiro tempo todo. E na minha visão até faltou talvez um pouco de tranquilidade, mas também compreensivo pelo momento, pela atmosfera, por tudo que a equipe viveu aí nas últimas semanas. Mas acho que o gol no segundo tempo valeu pela performance que a equipe teve, de não desistir. Após a expulsão, a organização da equipe foi muito importante para que com um jogador a menos sustentasse a vantagem. E antes de sustentar a vantagem, também encontrar o primeiro gol, né? A entrada do Caito foi muito em função disso, para gerar amplitude pelo lado direito, num momento onde a gente está se reforçando novamente, né? A gente está aí recuperando o Caito, que há 21 dias ficou sem fazer nenhuma atividade. Então, assim, tá num processo de recuperação. O caso dele, ele ficou 21 dias pós-operatório, sem nenhum tipo de atividade. Então, assim, se colocou à disposição para o jogo do Fortaleza, está recuperando seu ritmo, tenho certeza que vai nos ajudar. O próprio Lourenço Machado ainda não estando 100% da sua condição, mas também se colocaram à disposição pela necessidade do jogo, pela necessidade do momento, de fortalecer esse grupo, e nos ajudaram mais uma vez hoje aqui. A entrada do Cadu, uma escolha que no nosso entendimento, no estudo feito em cima da equipe do Vila Nova, demonstrou, na nossa opinião, um espaço que nós deveríamos tentar tirar vantagem, que é atacar a última linha defensiva deles, né? Uma linha que geralmente está muito alta para gerar compactação na equipe do Vila Nova, mas ao mesmo tempo proporciona um espaço para se atacar a profundidade. Foi isso que o Jean e o Cadu fizeram durante praticamente todo o primeiro tempo. Dentro da nossa análise, o adversário sofreu gol contra o Ceará, teve lances contra a Ponte Preta de oportunidade de gols em função desse tipo de jogada, e hoje nós precisávamos de dois atacantes de boa mobilidade e ataque à profundidade. Então a opção pelo Cadu se deve em função disso, que hoje, dentro do momento que nós estamos atravessando, merecia uma oportunidade, né? Não que os outros não mereçam, mas acho que o momento para esse jogo era do Cadu junto com o Jean na frente, e nós conseguimos, acho que, atingir o nosso objetivo enquanto os dois estavam jogando. Claro que parece que a bola veio muito rápido, o Palinuzá e o Anderson Jesus não conseguiram chegar ali na hora certa. O ritmo era natural, né? A queda de rendimento, as câimbras, o próprio Silva, de Djalma, mesma coisa, que também fez um jogo muito seguro para quem teve a sua primeira oportunidade com a titularidade. Mais uma vez salientar a partida dos garotos da base, Lucas, Baldória, Jean, que performaram em um jogo de extrema complexidade, tanto pela qualidade do adversário, também como pela complexidade do nosso momento. Então, assim, é um dia muito importante para a gente mostrar a força que esse grupo tem, que os jogadores têm, pela performance, pelo trabalho, e nada melhor do que uma vitória em cima do nosso maior rival, mais um resultado positivo numa sequência de clássicos da temporada. Então, esperamos que agora
seja uma retomada dos grandes resultados e a equipe, rodada a rodada, vá se recuperando dentro do campeonato e volte a crescer dentro da competição e buscar as melhores colocações na tabela. Daniel, Caio Munif, do Futebol Globo CBN. Assim como no segundo tempo contra o América, o Goiás ficou com a menos, hoje o Goiás, mesmo com a menos, até foi superior ao adversário, né, até conseguir ali o gol da vitória. Mas eu te pergunto se essa parte disciplinar te preocupa, né? Porque teve a expulsão contra o América, contra o Juventude. No último jogo, o Nicolas com uns 2 amarelos, e hoje também teve outra expulsão. É algo que te preocupa para essa sequência, que você está trabalhando internamente? Não, claro que isso é uma coisa que nós temos conversado, mostrado aos atletas dessa situação, porque impacta muito hoje em dia no futebol. O futebol hoje ele é feito de uma maneira muito competitiva, de muita igualdade, e pequenos detalhes fazem muita diferença. E o detalhe de estar num jogo com inferioridade numérica impacta diretamente na partida. Hoje, claro que nós conseguimos encontrar o gol da vitória mesmo estando em inferioridade, nós nos mantemos sempre organizados e sabíamos que nós iríamos jogar após a expulsão, talvez por uma bola, por uma única oportunidade ofensiva para marcar, e fomos muito felizes quanto a isso, né? Mas claro que é uma coisa que a gente precisa melhorar. Expulsões vão acontecer, eu acho que com a questão do VAR hoje, algumas faltas que às vezes passavam despercebido hoje não passam mais, né? Por às vezes chegar atrasado, um pisão, alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa que eu reconheço que nós temos que tentar melhorar para a sequência, para que nós possamos começar com 11, terminar com 11, porque isso vai ajudar demais na busca pelos resultados positivos. Boa noite, Daniel. Logo após o jogo, todo mundo foi comemorar com a torcida, e na hora que você volta dá para ver um grande sorriso no seu rosto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que representou essa vitória no clássico para você. Teve a melhor início de temporada do Goiás no século, mas depois 4 derrotas colocaram a equipe na zona do rebaixamento. Eu imagino que a pressão, pessoalmente, né, para você tenha sido algo bem pesado nesses últimos dias. Quero saber do seu sentimento como pessoa, como treinador, ao sair de um clássico vitorioso. Olha, o dia que eu escolhi ser treinador de futebol, eu escolhi também viver pressionado, né? Viver pressionado pelo resultado, viver pressionado sempre pela instabilidade, porque a gente sabe como funciona aqui no Goiás, em qualquer outra equipe que sustenta treinador, é o resultado. Mas claro que as coisas aqui talvez ganharam uma proporção, assim, talvez um pouco desproporcional com a realidade. Entendeu? Eu acho que eu disse isso na última coletiva. Eu acho que nós temos que analisar as coisas com um pouco mais de coerência, analisar tudo que tem acontecido, desfalques, erros, dificuldades, queda de rendimento, que nós assumimos também que houve, mas eu acho que se a gente for pensar e pedir sempre a troca de um comando, a troca do diretor a cada 4 rodadas, eu acho que o futebol perde. Não é o Goiás, eu estou falando de uma forma generalizada, não é só o Goiás. Se a gente, todo clube, no momento de 4 resultados negativos, não só estou falando que as mudanças elas não devam acontecer. Eu acho que tem que existir sempre uma avaliação sobre o trabalho. E aqui dentro é nítido que o trabalho ele está acontecendo. Talvez o resultado ele deixou a desejar nessas 4 rodadas, mas nós tivemos boas atuações contra o São Bernardo, tomamos o gol no último lance. Nós tivemos contra o Fortaleza, até os 9 minutos do segundo tempo, uma das melhores apresentações, jogando contra o Fortaleza no Castelão. Então assim, são coisas que fogem um pouco ao nosso trabalho, a questão dos resultados no curto prazo, mas hoje é a demonstração que é uma vitória do trabalho, né? Que hoje, mais uma vez, com todos os desfalques, com todas as dificuldades, olha a resposta que o grupo deu, a performance que a equipe teve. O Vila Nova é uma grande equipe, está jogando um bom futebol, está bem treinada, está com ideia, mas o Goiás, com todas as dificuldades que teve, foi para dentro de campo com uma equipe nova, uma equipe com muitos jogadores que talvez receberam os primeiros minutos. Ramon está entrando agora, Djalma entrou agora, Cadu entrou agora, Lucas Rodrigues voltando talvez ao seu melhor momento depois da lesão. Então assim, fico muito feliz, mas é uma vitória do trabalho. Então acho que a gente tem que
ter esse discernimento, porque senão a gente vai viver sempre interrompendo trabalhos, só em cima de resultado, e não se avalia trabalho. E acho que esse momento, se isso está acontecendo, se deve muito ao Michel, porque é um cara que segurou as pontas, está aqui, não é porque está na minha frente, porque é o cara que segurou, que tem segurado e tem blindado as coisas aqui dentro do clube, para que nós, como comissão técnica, e os próprios atletas, possamos pensar única e exclusivamente em futebol. Em futebol. E, para terminar, quero fazer uma ressalva ao nosso torcedor. A torcida, a Força Jovem esteve ontem no CT, e por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu vi uma torcida organizada ir para um centro de treinamento para apoiar, literalmente, para dizer que estava junto diante de todas as dificuldades e que iria cantar o jogo todo, e fez um espetáculo. E no momento de mais dificuldade da equipe dentro do jogo, ela levantou a equipe com um jogador a menos, com muita luta, com muita dedicação. Então vale o meu reconhecimento ao torcedor, aquele torcedor principalmente que está ali atrás do gol, que cantou, que lutou, que empurrou, né, a equipe para essa grande performance que nós tivemos hoje aqui. Então valeu só a ressalva, porque talvez isso não foi noticiado, a nossa escalação é noticiada, mas que a torcida foi lá não, né? É um pouco meio complexo, porque às vezes a gente também trabalha com fogo inimigo, né? Porque ontem era antes da 1h da tarde, já foi noticiado que era o Cadu que ia jogar e a escalação da equipe. E essa escalação, ela vazou daqui de dentro. Infelizmente, é uma pessoa que não deveria estar. Eu não sei quem é, não sei se é funcionário, se é jogador, se é comissão técnica, se é dirigente, se é estatutário, não sei, não tenho como afirmar, mas é uma coisa que atrapalha demais, porque nós aqui, apesar de imaginarmos que o De La Torre pudesse jogar, mas nós não tínhamos essa informação. E a informação da escalação do Goiás, ela vazou de dentro do próprio clube, por pessoas que estão aqui, que dizem que são Goiás, mas na verdade não são Goiás, trabalham contra o Goiás. Então, assim, vale também essa ressalva minha, porque me deixou chateado. Eu estava muito mais chateado com isso, porque o repórter não está no direito dele, ele tem que noticiar. Tá certo isso? Agora, o que eu fico chateado é com a pessoa que passa a informação, que essa pessoa está dentro do clube. Ou, como eu disse, eu não sei quem que é. Entendeu? Então, assim, mas isso me chateia, porque eu sabia que dentro do campo os jogadores estavam ligados, estavam preparados, estavam prontos para fazer o que eles fizeram hoje, que é jogar, lutar e vencer mais uma vez seu rival. Boa noite, Daniel. Marcos Gerê, do Placar Esportivo. O Goiás voltou a vencer mais uma vez o seu maior rival. Antes de você chegar, passou 3 anos sem vencer, agora 2 vezes com você. Como que isso, o que isso significa para você? Também queria aproveitar esse momento, perguntar sobre a questão da diretoria, ter te dado esse apoio nessa semana, essa confiança no seu trabalho. Como que isso ajudou para que o Goiás conquistasse essa vitória? Olha, com relação a questão da diretoria, o meu trabalho é com o Michel Alves, entendeu? Então, assim, a blindagem, como eu disse, é feita toda por ele. Então, assim, se eu tive tranquilidade durante esse período para trabalhar, é porque ele segurou todas as pontas, entendeu? Então, não só para mim, mas também, como eu disse, para os atletas, pô, que estão tendo a tranquilidade de trabalhar futebol, não se preocupar com outras coisas, entendeu? Então, assim, nós estamos muito focados, unidos nesse intuito, nesse objetivo de colocar o Goiás cada vez mais longe. A realidade não é fácil, a realidade do Goiás não é fácil, e as pessoas também, o torcedor, ele precisa saber, o Goiás de hoje não é o Goiás de anos anteriores, entendeu? Então, assim, essas coisas, eu estou até passando um pouco da minha área, que é futebol, minha coisa é dentro do campo, mas em momentos o torcedor, ele também precisa ter ciência que o Goiás não vive um bom momento. O Goiás não é o Goiás de outros anos, está todo mundo trabalhando para que volte, inclusive o campo e o restante de todos, mas a realidade, ela não é essa, entendeu? Então é importante também comentar com relação a isso. E o início da pergunta?
É mais um momento, mais uma situação que nos enche de satisfação, de orgulho, porque desde que nós chegamos aqui, nós sabíamos do retrospecto que o Goiás tinha com relação aos seus rivais, e nós estamos aqui como um todo também trabalhando para mudar isso, e estamos conseguindo, né? Em 5 clássicos na temporada são 3 vitórias e 2 empates, né? Então é muito importante. A gente sabe que o clássico ele é um campeonato à parte. Nós desde que chegamos trabalhamos a semana ou os dias que antecedem esses jogos sempre de uma forma diferente, porque a gente sabe que o que implica isso há um campeonato à parte, é o campeonato brasileiro ou estadual, e há o campeonato também de quem está na frente, entre as 3 equipes da cidade, e nós nesse campeonato, nessa temporada, acho que estamos vencendo e estamos indo bem, e agora é focar. Temos uma pedreira aí pela frente na terça-feira, mas acreditar sempre e trabalhar bastante para fazer sempre a melhor performance e ir para Belo Horizonte mais uma vez, com a melhor equipe, com aqueles atletas que estejam no melhor momento, com a melhor estratégia para tentar fazer uma grande apresentação e tentar buscar o nosso objetivo. Fernando Maia, da Pito Esportivo. Primeiramente, parabéns também ao Michel por ter segurado a bucha essa semana, foi pressão, né, Michel? Daniel Paulista, quando o jogador, seu zagueiro é expulso, você tira o Lucas Lima, sacrifica no meio de campo, puxa ali o zagueiro e pede o Sávio fazer o corredor. Durante essas modificações, qual que é a sua análise, a importância de ter um elenco, porque para mim você ganhou no elenco que está ali no banco de reservas com as modificações. Qual que é a sua avaliação sobre esse banco de reservas, que hoje para mim foi o que ganhou o jogo, né? Lógico, teve a partida, mas deu essa movimentação interessante na partida. Acho que foram algumas escolhas que é aquela situação assim, né? O treinador ele vive numa linha muito fina, que às vezes você faz escolhas, se der errado, toma um gol, as escolhas foram erradas. Hoje as escolhas surtiram efeito, a equipe encontrou o gol da vitória e nos deixam muito satisfeitos. Eu acho que todo mundo que entrou contribuindo também com a equipe. Com relação à parte tática, quando nós tivemos o jogador expulso, nós optamos em tirar o Lucas Lima por já achar que naquele momento da partida já havia um certo desgaste e com um jogador a menos nós precisávamos de mais energia dentro do jogo. O Sávio, naquele momento ele ainda não estava fazendo o corredor esquerdo. Nós fizemos uma linha de 4 com os 3 homens da frente dessa linha de 4, Lucas, Lourenço e GG, e colocamos Anselmo e Sávio como 2 atacantes, para tentar ainda buscar a vitória, porque com o Sávio e com o Anselmo, lógico que seria difícil, mas com 2 atacantes poderia ir numa bola a gente conseguir o resultado, que foi o que acabou acontecendo. Numa saída ali com o Lourenço pela direita, depois a entrada do Caio, nós conseguimos encontrar o gol. Após o gol, aí sim foi uma alteração mais defensiva, onde nós jogamos o Sávio da direita para a esquerda, onde o Sávio foi fazer um corredor pelo lado esquerdo e no momento defensivo, baixando como uma linha de 5. O Sávio fazia um ala pelo lado esquerdo, o Rodrigo fazendo um zagueiro por dentro, pelo lado esquerdo, e o Luiz Felipe e o Ribeiro para as bolas de cruzamento, né? Mantendo ainda 3 homens na frente, ali dessa linha de 5, com o Anselmo ainda fazendo a sombra sobre o volante, dando liberdade aos 2 zagueiros do Vila Nova, que após a expulsão, apesar de o Vila Nova ter vindo para cima, mas não conseguiu criar nenhuma oportunidade de gol, especificamente mesmo com um jogador a mais, pela compreensão que os atletas tiveram, pela disciplina tática com que eles executaram todas as orientações e em alguns momentos até com a qualidade técnica encontraram até oportunidades para tentar algum contra-ataque. Então assim, foi um jogo onde tanto a estratégia de início quanto as dificuldades que aconteceram dentro do jogo surtiram muito efeito e todo mundo está de parabéns porque é uma grande vitória, uma grande conquista e que deixa toda a nossa torcida, a nossa nação esmeraldina extremamente confiante que o Goiás vai se recuperar dentro da competição e vai cada vez mais voltar aos grandes momentos, ao grande futebol, na busca sempre pelos melhores resultados. Estamos chegando ao final da coletiva, algo mais a acrescentar aí?